Então, eu comecei minha trajetória na incubadora da PUC do Rio. Então, o meu sócio, ele fez informática na faculdade, eu fiz engenharia de produção. E por mais que eu tivesse feito engenharia de produção, que teoricamente para você trabalhar em indústrias, em fábricas, hoje eu digo que o que eu produzo são PowerPoints, né? Então, eu sou engenheiro de produção de PowerPoints. E o meu sócio, quando ele terminou a faculdade dele de informática, o trabalho de conclusão de curso dele, a monografia que ele fez, deu origem à tecnologia que a gente criou lá na incubadora. Eu, por exemplo, quando fiz meu trabalho de conclusão de curso, serviu para nada, né? Serviu para nada. Mas o dele serviu para alguma coisa. E a gente criou a empresa a partir dali, que no final acabou se transformando numa startup de tecnologia de precificação para e-commerce. E era uma startup B2B. Então, aquele desafio todo que é empreender no Brasil, aquele desafio que você sabe. E foi aí que tudo começou, e tentando achar um problema, para depois tentar achar um cliente que conseguisse, com a nossa tecnologia, criar um produto ou serviço que resolvesse essa dor, e aí criar um modelo de negócio escalável, receber investimento, o dinheiro quase acaba, contratar as primeiras pessoas, criar uma cultura para o negócio, expandir para São Paulo. Todas essas fases nós passamos e foi uma etapa de vida muito divertida. Então, poder empreender e no final dessa jornada, dessa primeira empresa, nós acabamos fazendo algumas fusões, compramos algumas empresas e no final juntamos essas empresas todas e vendemos ela para o nosso principal cliente. Olha só, uma história super, super bacana, com todas as etapas possíveis e imagináveis acontecendo ao longo da jornada, mas uma curiosidade minha. Engenheiro, como também sou, a gente tira o nosso CREA, e eu costumo sempre dizer que todo engenheiro já merece o meu respeito quando coloca um CREA na mesa, como pessoa. Mas e aí? A gente sai com uma cabeça voltada para processos, muito hábeis nos números, muito hábeis nas conexões lógicas das coisas. A gente sempre gosta de terminar as nossas exposições com aquele como queríamos demonstrar embaixo ali. Como é que é isso indo para um lado corporativo, onde o primeiro desafio, a primeira missão é você interagir com pessoas? Perfis completamente diferentes. Como é que foi para você isso? Sair da engenharia e ir para esse mundo empresarial, não de uma empresa já consolidada, quando você tinha um cargo, um job description, um chefe, subordinados e atuando no meio. Você pegou ali a coisa na construção. Como é que é isso para um engenheiro? Conta aí, Vabo. Um grande desafio, porque minha cabeça lógica, racional, exatamente esse ponto que você citou, de a própria busca pelo curso da engenharia, assim como o curso da administração, até um pouco da economia, principalmente administração e engenharia, são dois cursos, porque o mestrado depois eu fiz na administração. Mas ambos os cursos têm essa característica de ser um curso generalista. E ao ser generalista, abre um leque possível de você testar, experimentar, até você descobrir o que você quer. Por um lado é muito bom, porque tem esse leque, por outro lado é o difícil de você, a dificuldade de você efetivamente descobrir o que você quer. Então, o que eu tive a oportunidade, por estudar na PUC do Rio, de ter acesso também a um ecossistema empreendedor que a PUC do Rio, desde 1995, já tinha. Nossa. Eu entrei na faculdade em 2003. Agora vamos revelar a idade aqui. Em 95 começou o ambiente empreendedor na PUC do Rio, com a incubadora, com a empresa Júnior, com as aulas de empreendedorismo. E eu peguei todas elas nas minhas eletivas da engenharia. Então, entre cálculo e física, eu colocava ali uma matéria de empreendedorismo. E foi aí que esse mundo se abriu para mim. Então, o mundo do empreendedorismo, para mim, a PUC, inclusive, valeu a pena, a PUC Rio valeu a pena, porque eu pude fazer parte da empresa Júnior, porque eu pude fazer as matérias de empreendedorismo, que era criação de negócios, atitude empreendedora, e poder desenvolver novas oportunidades e ser... Eu acredito que eu fui mordido por essa mosquinha do empreendedorismo já lá desde na faculdade. o começo, na faculdade. E aí eu trabalhei durante a faculdade, dos 4 anos e meio de engenharia que eu fiz, que eu antecipei 6 meses, né, fui me organizando para isso, 2 anos na empresa Júnior e 2 anos empreendendo com meus pais. Trabalhando com meus pais que são empreendedores, né? Então, com isso, foi a oportunidade que eu tive. Beleza, eu fiz engenharia na faculdade, mas em paralelo eu já tinha sido mordido pela mosquinha empreendedora. Quanto que a tua origem influenciou o teu posicionamento de vida, Vabo? Diretamente. Meu pai, de funcionário público, sentiu a coceira, que o Steve Blank chama de o chamado, né? Eu chamo de coceira mesmo. A coceira de empreender. E aí ele saiu da Rede Ferroviária Federal e foi empreender. Em paralelo, minha mãe começou como secretária da agência de viagens da empresa que ela trabalhava, cresceu para emissora nacional, emissora internacional, supervisora, gerente, chegou a diretora executiva, CEO dessa agência, e dali, ou seja, dentro do mundo corporativo, foi empreender no mesmo timing de vida com meu pai. Então, desde cedo, eu via
o exemplo dentro de casa, até que quando eu estava ali na 7ª para a 8ª série da escola, eu comecei a frequentar a empresa. Então eu ia terça e quinta à tarde, saía da escola, pegava o ônibus, pegava o metrô, ia lá para o centro do Rio, morava na Tijuca na época, fui para o centro do Rio e passava a tarde lá com eles, às vezes até o início da noite, às vezes eu voltava para casa dormindo, porque eles tinham que ficar até mais tarde. Então eu já estava meio que respirando. Nesse começo era uma influência indireta. Depois eu percebi que era uma influência hiperdireta. Porém, eu trabalhei 2 anos com eles, mas eu entendi que eu também tinha esse outro lado da educação. Então, por isso que eu saí para fazer o mestrado, para poder ser professor universitário. Mas, em paralelo, também queria empreender, do zero. E eu não quis seguir o caminho deles, porque eu também queria começar do começo, como eles viveram desde sempre. Eu queria também passar por essa experiência, porque eu também sentia a coceira, o chamado empreendedor. E eu fiquei dividido entre ser professor e empreender. No final, eu virei o quê? Professor de empreendedorismo. E empreendedor.